Tiago, sobre a gestão de farmácia, eu gostaria de conhecer mais, de saber um pouquinho mais sobre os indicadores de desempenho. Eita, eu quase esqueci, mas não esqueci não. Então, os indicadores de desempenho. Beleza, então vamos lá. O que é que a gente fala de indicador de desempenho? Por exemplo, quando eu começo uma corrida, o que é que eu uso para saber se eu estou progredindo, se eu estou avançando, se eu estou piorando, tá bom? Então eu uso um indicador X. Então o que a gente usa, a gente chama de indicador. Assim também na sua farmácia. Como é que você vai saber se você está ali se matando e progredindo, se matando e andando para trás? Então a gente precisa saber dos indicadores, que é uma forma da gente comparar resultados da sua farmácia com outras e da sua farmácia com ela mesma, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Mas antes de eu continuar, esse vídeo vai ficar longo, então vai lá no GTV, tá bom? E vê o restante. E olha, tudo isso eu ensino lá no meu treinamento completo, como montar uma farmácia.com. Então, vai lá no link da bio e acessa como montar uma farmácia.com, beleza? Então vamos lá. Indicador de desempenho. Aí você pode ter indicadores comparativos. Então, por exemplo, olha, na minha farmácia eu vendi R$10 no ano passado. Então, esse ano, como a inflação está em 5%, eu quero vender R$10,05. Tá bom? É o mínimo que eu tenho que vender. Se eu vender isso, eu não melhorei em nada a minha loja, tá bom? Eu nem reduzi e eu nem avancei. Aí agora, se esse ano eu vendi 10 ano passado, esse ano eu vendi 9,50, então, poxa, eu já perdi muito, tá bom? Por quê? Porque era esse mesmo 10 hoje era para vender R$10,05, que é dentro da inflação. Ah, mas esse ano eu vendi R$11. Opa, eu já avancei mais uma porcentagemzinha, tá bom? Eu falei R$10,05, mas R$10,50, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então já avançou um pouquinho mais. Então você precisa entender que esses indicadores comparativos, que compara o resultado da sua loja de um ano com o outro, de um mês com o outro. Eu sempre gosto de comparar de ano a ano, porque o que acontece? Mês de junho, sei lá, tem São João, então as cidades que tem o São João, a farmácia vende mais. Nas cidades que não tem São João, a farmácia vende menos. Sei lá, em julho, agosto, a depender do lugar do Brasil que você tá, se estiver aqui no Nordeste, tal, tá chegando o inverno, e aí vende mais produtos de gripe, aí aumenta a procura na farmácia e tal, você vende um pouquinho mais. Então, ou seja, depende de onde está a localidade da sua farmácia, que um mês vai vender muito e outro mês vai vender pouco, tá bom? Então, sei lá, uma farmácia que está próxima aí no grande centro e que em janeiro tem feriado coletivo, tem férias coletivas, então possivelmente o movimento naqueles meses vão reduzir. Então você precisa entender que comparar mês com mês, então eu comparar janeiro de 2019 com janeiro de 2020 é mais garantido que eu comparar janeiro com fevereiro com março, março com abril, tá bom? Então já é o primeiro comparativo, o primeiro indicador é comparativo. Tiago, o que é que eu analiso aí? Analisa suas vendas, analisa seus descontos e analisa o seu ganho, tá bom? Beleza? Então, é o comparativo. E depois ainda tem o comparativo da minha loja com o restante. Então, quando você faz parte de um grupo, você tem essa vantagem. Então, sei lá, eu faço parte da franquia A, B, C, eu faço parte da associação A, B, C. Então, essas franquias de associação te dá essa vantagem que você pode verificar o indicador de outras lojas. Então, por exemplo, por que eu tenho uma farmácia na minha cidade que vende 10 e a outra também na cidade vende 12? E por que um cara conseguiu ter um aumento lá de 20% e o outro só conseguiu ter um aumento de 5%? Então, esses detalhezinhos é interessante quando você participa aí de uma franquia ou de associação, tem esses detalhes aí do coletivo, tá bom? Beleza? Fora isso também, algumas grandes empresas aí, tá bom? Elas, tipo a Abrafarma e tal, elas colocam o desempenho delas. E aí você pode também pescar esse desempenho delas aí. Olha, então em 2019 a Abrafarma cresceu 25%. Você, poxa, e por que minha farmácia não cresceu? Aí você precisa avaliar e verificar, tá bom? Então, esses desempenhos você precisa analisar o que é que fica melhor para você, tá bom? Tiago, o que é que você usa na sua loja? Então, na minha loja, eu uso o dinheiro, tá bom? Então, isso aí tem que ter, certo? Saber quanto de fato está entrando na sua loja. Porque se você olha assim, eu olhei as vendas brutas, então eu vendia 100 mil, agora estou vendendo 150 mil. Sim, e o banco, como é que estava? O banco eu ganhava 10, agora estou ganhando 5. Então, entendeu que só olhar um quesito não faz tanto sentido? Então, primeiro é verificar o seu lucro total aí no final do mês. Quanto é que está indo para o seu bolso? Então, isso aí você tem que olhar sempre, tá bom? Beleza? Aí depois a gente olha questão de vendas, certo? E aí vai identificar o que é que a gente vai corrigir em cada etapa. Também você pode olhar funcionário. Então, por que um funcionário A
vende X e o funcionário Y vende menos X, certo? Por exemplo, aconteceu com uma aluna minha do comomontarfarmácia.com. Ela me falou assim: Thiago, como é que pode? Eu boto um funcionário, ele vende 1.500 no dia. Eu boto o outro, vende 2.000. Poxa, então aí a gente percebe uma diferença clara. Aí você fala assim: ah, Thiago, mas foi dias diferentes? Não, o mesmo sábado, entendeu? O mesmo horário. Ou seja, então, aí a gente precisa entender o quê? Entender que ou a equipe está precisando de treinamento, ou a pessoa precisa de uma conversa ali mais próxima. Identificar qual o desejo daquela pessoa, porque às vezes a pessoa faz, por não conhecer, tá bom? Ela comete algumas gafes, alguns erros que reduz a venda. Outra coisa, porque às vezes a pessoa também está desanimado com a sua loja e você precisa conversar, ser sincero. Isso é a melhor parte que tem, tá bom? Você chegar lá e ser sincero com o seu funcionário e ele também ser sincero com você. Então você precisa abrir, trazer no jogo ali. Às vezes a pessoa não conhece o mercado e por isso não sabe vender. Então você precisa o quê? Treinar a equipe. Então a gente precisa avaliar. O erro está onde? Está na equipe? O erro está onde? Está na loja? Está na estratégia que eu usei errado? Eu mudei alguma coisa? Então por isso que a gente usa esses desempenhos, tá bom? Esqueci até o nome, mas enfim. A gente usa esse indicador de desempenho para que você possa saber como é que essa loja está se comportando no decorrer do tempo, tá bom? Então, se esse vídeo está fazendo sentido, taca o dedão curtir aí, comenta embaixo se tiver alguma dúvida, tá bom? E olha, ainda estão abertas as minhas inscrições para o comomontarfarmácia.com. Eu não sei por quanto tempo, então taca o dedão lá. Se ainda você clicar lá em comomontarfarmácia.com e tiver aberto, então você deu sorte aí, tá bom? Então não perde, não deixa para outro dia. Vai logo hoje lá e se inscreve comomontarfarmácia.com. Que Deus te abençoe enormemente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim. Até mais.